Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para tornar o feminicídio crime autônomo, agravar a sua pena e a de outros crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, bem como para estabelecer outras medidas destinadas a prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher. O Presidente da República faço saber que Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os artes 92, 129, 141 e 147 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 92. Ponto. 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código. Ponto. Parágrafo 1º. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código serão: 1. Aplicados os efeitos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. 2. Vedadas a sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. 3. Automáticos os efeitos dos incisos 1 e 2 do caput do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, nr. Lesão corporal. Artigo 129. Ponto. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Ponto. Parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, nr. Disposições comuns. Artigo 141. Ponto. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro, nr. Ameaça. Artigo 147. Ponto. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, nr. Artigo 2º. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 121-A. Feminicídio. Artigo 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão, de 20
a 40 anos. Parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime praticado: 1. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 5. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Coautoria. Parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 3º. Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar com a seguinte redação, numerando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 21. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, aplica-se a pena em triplo, NR. Artigo 4º. Os arts 41, 86 e 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. Parágrafo 1º. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal. Parágrafo 2º. O preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou conjugal, NR. Artigo 86. Parágrafo 4º. Será transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena, NR. Artigo 112. Via 55% da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional. NR. Artigo 5º. A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 146-E. Artigo 146-E. O condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Artigo 6º. Artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. 1.
Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Ponto. E b. Feminicídio, artigo 121-A. NR. Artigo 7º. O artigo 24-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24-A. Ponto. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. NR. Artigo 8º. Artigo 394-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Parágrafo 1º. Os processos que apurem violência contra a mulher independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, salvo em caso de má-fé. Parágrafo 2º. As isenções de que trata o parágrafo 1º deste artigo aplicam-se apenas à vítima e, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, quando a estes couber o direito de representação ou de oferecer queixa ou prosseguir com a ação, NR. Artigo 9º. Revogam-se o inciso 6 do parágrafo 2º e os parágrafos 2º e 7º, todos do artigo 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 9 de outubro de 2024. Do 103º da Independência e 136º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Macaé Maria Evaristo dos Santos. Manuel Carlos de Almeida Neto. Aparecida Gonçalves. Simone Nassar Tebet. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 10 de outubro de 2024.